A graça e paz. Deus abençoe a todos que já estão aqui conosco. Bom dia, meu amor. Bom dia, vida. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos iniciar o 6º dia da novena aos santos Luís e Zélia Martã. Mas, como sempre, antes de iniciar a novena em si, eu vou disparar aqui para alguns irmãos algumas almas santas, piedosas, algumas famílias consagradas a Deus por meio do sacramento do matrimônio, alguns devotos josefinos, algumas devotas marianas, há diversos títulos de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora Auxiliadora, enfim. Quero enviar aqui para vocês, para que vocês não percam a oportunidade de rezar junto com a família Martã, Luís e Zélia Martã, santos canonizados juntos, pais de Santa Teresinha. E muita gente pensa, nossa, Luís e Zélia foram santos porque tiveram Santa Teresinha santa. Mas é o contrário. Santa Teresinha foi santa porque teve pais santos. Olha a responsabilidade minha e sua, irmãos. Estou falando meio igual um robozinho, porque eu estou disparando aqui para vocês não perderem esse encontro de oração. E nos diga depois também o que vocês estão achando da novena, né? De entender um pouquinho, né, da história deles, né, de acompanhar com a gente essa história deles. Falem aqui nos comentários. Como a gente já falou, né? Não basta só visualizar, para que a gente possa ter um alcance maior, né, para que o Instagram possa saber que nosso conteúdo é relevante, é necessário que também você curta, né? E se você realmente gostou, que você compartilhe. Amém, amor? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, irmã. Já vai nos ajudando aí nesse trabalho de evangelização. E é interessante porque quando nós rezamos a novena, né, nós não rezamos simplesmente para que você reze, mas nós rezamos também para a nossa santidade particular. Cada tema, a alegria de estar juntos, foi muito marcante para nós. A questão da caridade, que vamos falar hoje também, é muito importante para nós. A oração, a vivência da oração. Enfim, as novenas, elas fazem com que a alma do cristão se movimente. Já iniciou ontem uma novena Nossa Senhora do Carmo também, e é importante isso para a alma do cristão, seja você do movimento que for. Porque às vezes algumas pessoas acham que, não, mas eu sou de movimento A, B ou C, isso é de tal... Não, nós somos apenas cristãos. Nós somos chamados a viver a nossa fé na Igreja de Cristo. A Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E por isso nós vivemos as novenas. Porque a mãe mestra, na verdade, a Santa Igreja, nos orienta para que a nossa alma não pare, mas que ela tenha vida em santidade por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E hoje nós vamos falar então um pouco, trazer um tema um pouco para a caridade, né? Como Luís e Zélia, eles exerciam a prática da caridade, a verdadeira caridade, a autêntica caridade, tá? Mas vamos silenciar o nosso coração para podermos traçar o sinal da cruz sobre o nosso corpo, invocando assim a Santíssima Trindade. Quero deixar claro para vocês que hoje eu estou muito mais feliz que ontem, porque nós estamos juntinhos aqui. Claro, ontem nós estávamos nos bastidores, mas é muito bom estar com você do meu ladinho, amor. Também acho, também gosto. Amém. Então, silencia o teu coração, se coloca diante da cruz de nosso Senhor Jesus. E eu gostaria até que, segundo a intercessão de Santo Inácio de Loyola, faça uma meditação, um exercício espiritual, usa da tua imaginação agora. Se coloca diante da cruz de Cristo. E é interessante que ela se põe um pouco ao longe, mas você vê duas personagens lá, um em cada lado da cruz de Nosso Senhor. E conforme você vai se aproximando, vai sendo conduzido pelo teu anjo dá a mão para você e te conduz, você vai traçar o sinal da cruz sobre o seu corpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E isso te aproxima de uma forma tão rápida de Nosso Senhor, porque é como se no seu peito brilhasse também uma cruz. E aí você consegue enxergar de forma mais clara esses dois personagens. É Luís e Zélia Martã que se põem, estendem as suas mãos
para orar por você, para orar pela tua família, porque atrás de você vem toda a tua família. E você se coloca de joelhos neste momento, e eles estendem as mãos e começam a orar por você. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E não se disperse ainda, porque agora eles, na sua frente, com as mãos estendidas, oram por você, e atrás de vocês, vocês sentem que há também mais duas personagens. Agora é José e Maria de Nazaré. E José, com a sua mão áspera, coloca sobre o teu ombro. Você sente o manto dele roçar sobre você. E do outro lado, uma mão suave, leve, como uma brisa, acaricia o teu rosto. É a Virgem Maria. Ambos se colocam diante de você agora, na sua frente. Nossa Senhora olha nos teus olhos, ainda acariciando o seu rosto. São José, com o seu olhar de doçura, de ternura, eles dizem: nós te amamos, porque o meu filho te ama. E agora não só a família Martã, mas também José e Maria de Nazaré oram por você. Estenda as tuas mãos agora onde você estiver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Quer colocar alguma coisa, amor, nesse primeiro momento? Só para falar que, assim, quando a gente fala na questão da caridade, né, a gente já fala na questão da caridade da família Martã, é um exercício que todos nós cristãos precisamos ter, a caridade. Não adianta só a gente falar da questão de oração, né, a gente rezar somente, né, somente não, é uma grande coisa, óbvio, mas a oração, ela exige também de nós sair de nós mesmos, que isso que é a caridade. Então a gente vai entender como que era, e eu acho fantástico na vida deles, ainda bem que existem esses escritos, né? Graças a Deus, que a gente pode entender como que era a vida deles. Porque às vezes a gente olha para a vida do santo, a gente acha que é algo extraordinário, né? Que não entendia muito bem. Talvez a gente, muitas vezes na vida dos santos, não entende muito bem as angústias, as aflições que viviam. Mas quando a gente olha para a vida deles, e a gente fala da questão da caridade, a gente entende que a oração é muito mais do que simplesmente vir aqui e rezar Pai Nosso, Ave Maria, né? Assim, o Santo Terço, que é algo muito importante, eu quero dizer, só que a oração, ela nos faz a gente sair para fora. Desculpe, isso é a caridade. A gente sair para fora. Então a oração que eu faço, ela me faz não olhar somente para dentro de mim, né, para as necessidades da minha família, no caso, mas para fora, para o outro, para o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então aqui a gente vai entender como era o dia a dia nessa questão da caridade e como que a gente pode exercer essa caridade no nosso dia a dia. Amém, amém. Falando, então, só complementando sobre essa questão da caridade, vou ler alguns trechos aqui do livro, mas uma parte bem interessante e fica até como um tema, né? O argumento principal do apostolado é o encanto contagioso da caridade. E é exatamente como diziam os apóstolos: vede como eles se amam. E é exatamente esse vede como eles se amam que vai demonstrar lá fora a caridade vivida dentro. Mas ela vai sair, como a Tatiana bem colocou. Tanto que São Luís,
ele fala algo bem interessante a esse respeito. É mais ou menos assim, ó. Não procurar que nos vejam, mas deixar que nos vejam. Ou seja, porque não é por orgulho, não é por vaidade, não é se mostrar e falar, olha o que eu estou fazendo, olha como eu sou caridoso, olha como eu sou piedoso. Não, não precisa se mostrar, mas deixa que te vejam. Simplesmente. Você não precisa se exaltar. O Senhor deve aparecer. Mas, devido à forma como nós nos amamos, outros vão ser contagiados também por esse espírito de caridade, de amor, de ternura, de testemunho. É exatamente assim. E muitas vezes, você que está aqui assistindo, participando conosco dessa novena, muitas vezes, e nós vemos isso por alguns irmãos, se sentem retraídos ou com medo. Né? Tem medo de aparecer, de testemunhar. Ora, não queira ser visto, como São Luís bem deixou claro aqui. Ó. Não procurar que nos vejam. Nós não estamos procurando isso, mas deixe que nos vejam. Então deixe as pessoas verem que você tem fé. Deixe as pessoas verem que você crê no Senhor. Deixe elas verem. Não esconda isso delas. Até a própria palavra diz, não é mesmo? Uma lâmpada não fica escondida debaixo de um alqueire. Não, ela tem que colocar onde tem que ser vista. Mas é como o Senhor mesmo deixa claro para nós. Não é no sentido de se exaltar, mas no sentido de testemunhar. No sentido de que outros sintam esse desejo. Então, quando se pratica da caridade, seja ela das obras de misericórdia espirituais, como corporais, se pratica para Deus. Amando o próximo como a mim mesmo, ou amando o próximo como Deus me amou. Essa é a verdadeira prática da caridade. E a família Martin bem sabia, né? Porque um encanto contagioso da família era a caridade. Tá? Eu quero ler alguns trechos aqui então. Olha só. O senhor Martin era exemplar a este respeito, a respeito da caridade. Todo ele era doçura e benevolência, abstendo-se de julgar ou dando sistematicamente parecer favorável a respeito do próximo. Ele olhava para o próximo com essa doçura, com esse respeito, com essa entrega. E ele não somente provinha dele, mas também da esposa de Zélia. Continuo lendo alguns trechos aqui, antes de você falar aí. Pode continuar. Tá bom, olha só. Olha a caridade quanto aos pecadores. Olha como é importante se deixar testemunhar, deixar que as outras famílias vejam que a sua família é uma família que crê, é uma família que tem fé, é uma família que vai à missa, é uma família que ora junto, é uma família que se ama. Olha só a importância. Quando um pecador obstinado se mostrava refratário a todas as sugestões, ou seja, que não queria se converter, que era duro mesmo, eu sou assim, já era, pronto, acabou. É meu temperamento, até alguns cristãos dizem assim, é meu temperamento, já era, eu sou assim. Não, calma. A família apaixonava-se pela difícil conquista. Conquista do quê? Conquista dessa alma. A família, ela se apaixonava por esta alma, porque ela queria ganhar essa alma para Deus. São José era reclamado a intervir por meio das novenas. Olha aqui, São José, patrono das famílias cristãs. Muitas vitórias destas foram alcançadas à força de orações. Os pais não conheciam mais pura alegria. Persistiam mesmo em aplicar sufrágios pelos ímpios, cuja impenitência final lhes tinha desiludido as esperanças. Oração e penitência, que é o que o Senhor pede para nós e também que a gente ofereça pela conversão dos pecadores. Então era exercido não só para o Zélia e para o Luiz, mas também ele ensinava as crianças, né, seus filhos, a viverem a oração e penitência por eles e pelos outros também. Eu vou ler aqui um trecho agora, bem interessante, sobre Luiz, e depois eu vou ler o trecho de Zélia. Tá. E aí você prossegue, tá bom? Tá bom. Olha só. O pai de Teresa desconhecia o respeito humano. Fosse qual fosse a companhia com quem estivesse, descobria-se diante de uma igreja
cumprimentava os sacerdotes e os religiosos, ajoelhava-se à passagem do Santíssimo Sacramento. A sua divisa era a de Osã: não procurar que nos vejam, mas deixar que nos vejam. Passava em frente da igreja, fazia o sinal da cruz, se ajoelhava nos momentos da Santa Missa que tem que se ajoelhar, rezavam terços em pés, de joelhos, não tinha vergonha de pedir a bênção do pai, da mãe, não tinham vergonha de demonstrar a sua fé publicamente nas procissões, sem burburinho, sem cochichinho, sem conversinha, não, com piedade, participavam das procissões, as festas, estou trazendo para a nossa realidade, como aconteceu recentemente agora, as festas juninas das comunidades eram vividas como festa de cristãos, que se respeitavam, que se amavam. Durante a Santa Missa não ficavam de burburinho, de conversinha, olhando para o teto, não. Olhavam para o altar, para o sacrário, prestavam atenção na homilia, não tinha conversinhas, entende? Então, era uma piedade pública, porque é necessário que os outros vejam a manifestação da fé. E repito, assim, essa piedade, isso externamente era parecido porque se vivia dentro de casa. É aquilo, você já ouviu muito falar sobre isso, Não tem como eu expressar algo para fora, por exemplo, para vocês aqui, algo que a gente não vive. A gente pode até fingir um pouquinho, mas de uma hora ou outra vai aparecer que nós não somos assim, se a gente não vive aquilo que deveria viver. Então, para eles era natural que as pessoas viam a caridade, a oração, porque eles viviam isso dentro de casa. Então, externamente para as pessoas era normal isso. Então, um casal, uma família que ia à Santa Missa diária, uma família que rezava o Santo Terço, uma família que tinha piedade, rezava durante as refeições, como que para as outras pessoas não vai transparecer isso? Se dentro de casa, que é o essencial, se vivia. Eles não viviam, eles não somente viviam, eles eram, Eles viviam o ser ali. Então, para externar isso não era difícil. Na verdade, quem olhava para eles, e eu nunca esqueço quando fala da parte da Santa Missa, que eles iam bem cedinho, 5 da manhã, 5:30 da manhã, todos os vizinhos escutavam, porque estava tudo em silêncio, e escutavam, eles batiam a porta, Olha como eles diziam. Posso falar? Pode, eu ia falar isso. Olha só. São os santos dos esposos Martins que vão para a igreja. Já eram vistos como santos naquela época. E por quê? Porque eles queriam se mostrar? Não, mas pelo modo com que eles viviam. Não só viviam a questão da oração, mas viviam a questão da caridade também. Olha só, e o que você falou, eu já vim procurar aqui algo interessante que complementa. Faziam da vida dos santos a sua leitura preferida. Viviam um ciclo litúrgico. Ou seja, durante as refeições, eles conversavam também sobre a vida dos santos, faziam esse tipo de leituras, ensinavam seus filhos a ter esse tipo de leitura também. São pequenas práticas. Viver a santidade são pequenas práticas que vão nos levar às virtudes e que vai nos levar a uma perfeição cristã. A semelhança do meu pai, ela era extremamente caridosa para com os pobres. Fossem quais fossem as suas necessidades, sem nunca fugir aos trabalhos, nem pôr limites à generosidade, vi muitas vezes em nossa casa desgraçados que ela recolhia e a quem sustentava e vestia. A fiel Luísa atestou que a senhora a mandava frequentemente à casa dos indigentes, levar sopa, garrafas de vinho e dinheiro. E ninguém o sabia, senão nós, as duas, acrescentava. Por ocasião das inundações de Liseux, mandaram urgentemente uma boa soma para socorrer os sinistrados. Isso aqui é muito importante. Posso ler o do viático? Leio. Aí eu encerro por aqui o do viático, então. Tá. Considerava uma honra acompanhar o viático à casa dos mais miseráveis. Aí, agora a Santa Zélia deixa aqui um trecho que muito tocou o coração dela. Foi uma experiência muito marcante. Assisti a uma cerimônia que nunca mais hei de esquecer. Olhava para aquela pobre moribunda que tem pouco mais ou menos a minha idade e que deixava tantos filhos a quem fazia ainda tamanha falta.
Encontravam-se todos à volta dela, lavados em lágrimas. Só se ouviam soluços. Recebeu a extrema unção, está suportando dores terríveis e espera-se a cada instante vê-la acabar. Há 15 dias que não se deita, passando as noites a pé, por não poder suportar a cama mais que uns minutos. Os 2 filhos mais novos, a Elisa e o Jorge, estão aqui em casa. Passam aqui à tarde a brincar tranquilamente. Meu Deus, muito triste é uma casa sem religião. Como a morte há de afigurar-se medonha, no quarto da doente não se via uma imagem religiosa onde os olhos pudessem descansar. Há muitas imagens de todos os assuntos, menos religiosos. Enfim, espero que nosso Senhor tenha piedade desta pobre mulher. Educaram-na tão mal que tem muita desculpa. Olha como é grave a questão da casa, né? Família que não tem a religião. O casal Martin é consciente de seus deveres para com o próximo, e a simplicidade da sua vida torna Luiz e Zélia atentos às necessidades dos outros. Celina conta, sua filha, se em casa reinava a economia, era prodigalidade quando se tratava de socorrer os pobres. Anos atrás deles, nós os procurávamos, nós os obrigávamos a entrar em nossa casa. Então não é assim, apareceu um pobre, eu vou ajudar. Não, eles faziam questão de ir ao encontro do pobre, do mais necessitado. Onde eram, nós os obrigávamos a entrar em nossa casa, onde eram acumulados de coisas, abastecidos, vestidos, exortados ao bem. Esse exortados ao bem remete ao respeito humano que Luiz falava. Porque não importa, assim, não importa, não é que não importa, talvez não seria essa palavra, mas às vezes a gente tem, mas acho que eu vou falar isso para essa pessoa, ela tá vivendo errada, ela pode ficar chateada comigo. Não, eles exortavam, olha, se você está vivendo uma vida errada, isso não é a vida correta, né? Existe o céu, existe o foco que é o céu. E hoje a gente tem medo de falar as coisas, claro que eu tô falando que existem modos de falar, né? Você não vai falar um monte pra pessoa, ser ignorante com a pessoa, não é isso. Mas você não vai deixar de falar do céu pra pessoa. Se ela está vivendo algo errado, você não vai deixar de exortar e falar assim, olha, existe um caminho. E eu lembro muito de São Felipe Neri, quanto isso, quando no filme conta, né? No filme a gente vê, no começo do filme, um menininho foi roubar um queijo, né? E São Felipe Neri, não conhecia São Felipe Neri. E aí ele fala, rouba o queijo, aí o Felipe fala assim, mas você não sabia que se você roubar isso, você não vai pro paraíso? Né? E aí ele falava, paraíso? Sim, você não vai pro paraíso. Então aí daí, a primeira vez que o menino começa a ouvir sobre o céu. Então, a gente não deve ter medo de falar para as pessoas o que elas estão vivendo de errado, com medo de perder amizade, nada disso. Existem modos e modos de se falar. Se você souber o modo de falar, sim, pedir o Espírito Santo, e você vai estar falando, exortando essa pessoa para o bem, falando para ela que existe o céu, que se ela continuar nisso, ela está em pecado. Agora, se ela quiser permanecer, aí já é outro assunto. Aí entra até a questão das penitências. Faça penitência, faça sacrifício, ore por essa pessoa. Entendeu? Então, assim, mas não deixe de exortar para o bem. Desculpa, gente. Ainda vejo minha mãe preocupada e fala assim que mesmo que exortava para o bem, via a mãe dela preocupada com aquela alma, né? Com aquela pessoa. Eu tinha 7 anos, mas me lembro bem como se fosse hoje. Estávamos passeando no campo. Isso aqui também remete àquilo que eu falei na questão de alegria de estarmos juntos. Toda vez que eles passeavam, né, que São Luís ia pescar e levava as crianças ficavam, né, brincando no campo, recolhendo flores. Eles estavam atentos entre eles, né, no cuidado, cada um com cada um ali, mas também ao seu redor, quem estava precisando. E num desses passeios aconteceu isso. Estávamos passeando no campo quando, no caminho, encontramos um pobre idoso que parecia desolado. Minha mãe mandou Teresa dar-lhe uma esmola. O senhor pareceu tão agradecido que mamãe começou a conversar com ele. Então minha mãe lhe disse que nos seguisse e voltamos para casa. Então lhe preparou um bom jantar. Ele estava morrendo de fome.
e lhe deu roupas e um par de calçados, e convidou-o a voltar à nossa casa quando precisasse de alguma coisa. Se uma de suas operárias fica doente, Santa Zélia vai visitá-la no domingo, não hesitando em prover as suas necessidades mais urgentes, como fez com a empregada Luísa. Aconteceu-lhe de ficar durante 3 semanas, noite e dia, na cabeceira de Luísa, que tinha terríveis crises reumáticas nas articulações, não querendo mandá-la ao hospital de modo algum. Quando São Luís Martin conhece no seu bairro doentes cuja conversão é urgente, encontramos ecos de seu ardor quando os visita e pede a toda a família que reze para que eles decidam receber os últimos sacramentos. Sua esposa o acompanha do melhor modo que pode nessa tarefa. Então, olha só, né? Então, como eu falei, sempre toda a família envolvida, né, nessa questão da caridade, em tudo que vai fazer, na oração, nas penitências, né, nos sacrifícios. Né? E o que tem tanta coisa que nós podemos fazer, né? A gente está no ônibus, por exemplo, né? Ensinar os nossos filhos que, mesmo que a gente não esteja naquele banco reservado, tem alguém precisando sentar, tem alguém mais velho, que possa oferecer um lugar no metrô, na missa, por exemplo. Os nossos filhos que são maiores podem muito bem sentar, né? Podem muito bem levantar para que outra pessoa possa se sentar. E assim os nossos filhos vão aprendendo a exercer a caridade, vão aprendendo a não ser egocêntricos, a pensar somente neles, as suas necessidades, mas aprendendo a olhar o próximo. Dentro de casa, por exemplo, né? Saber que quem come também tem que lavar a louça, secar uma louça, juntar os brinquedos. É dentro de casa que já começa a exercer a caridade. Por exemplo, com os irmãos. É impressionante como as pessoas elas não estão mais acostumadas com a questão da caridade. Uma coisa muito simples. Pedro nasceu em 2020. Quando Pedro nasceu, a gente trouxe ele para casa, acho que foi o primeiro banho. A Clara quis dar. Mãe, posso dar? Eu, claro que você pode dar banho nele. E assim, eu lembro que uma pessoa, nossa, ficou chocada com essa situação. E eu não entendi o porquê. Nossa, mas por que ela tá dando banho nele? Ela que vai cuidar dele? Olha o choque, porque uma irmã, a irmã tá dando banho no menino. Então, a questão da caridade dentro de casa, quando a Clara cuida dos irmãos, quando o Lucas, por exemplo, Lucas ontem veio para casa, a primeira pessoa que ele abraçou foi a Helena. Ele não quis nem abraçar a gente. Eu falei, filho, pede bênção. Oi, tudo bem? Estávamos com saudade e tal. Ele foi abraçar a Helena. Oi, você sentiu saudade do irmão? Então esse cuidado, esse carinho, ele tá num cuidado. Eu tô achando isso muito lindo, assim. O cuidado que ele tá tendo com o Pedro, com a Helena, né, que são mais novinhos. Então as pessoas, elas não estão acostumadas com isso. Quando elas veem, elas acham, nossa, mas tá vendo? O mais velho cuidando do mais novo. Ai, por isso que não é bom ter muitos filhos. Gente, isso é um cuidado que você tem que ter uns com os outros dentro da própria casa. Isso não é um fardo para Maria Clara, isso não é um fardo para o Lucas. Olha onde nós chegamos, a ponto de o absurdo ser o cuidado uns com os outros. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque conforme a gente vai deixando as coisas de Deus, a gente também vai deixando se envolver pelo egoísmo que tem no mundo. E aí a gente não entende que o cuidado começa dentro de casa. Como é que eu vou ter um olhar para o outro se dentro da nossa casa, da minha casa, eu não tenho um olhar para com o meu, né, para com o meu próximo que está perto de mim, para o meu marido, né? As feministas, né, que ficam furiosas quando falam que por que não colocar comida para o meu marido, né? Um dia fazer uma comida que ele gosta, né? Fazer algo para ele chegar, ter a roupa dele separada, por exemplo. Por que não? Ele tem mão? Claro que ele tem mão. Se ele quiser fazer o prato dele, ele faz. Óbvio que ele faz. Mas por que eu não posso fazer um gosto para o meu marido? E ele também vice-versa. Mas eu falo porque essa questão da mulher fazer para o homem é muito mais criticada. E por que não a mulher fazer? Né? Maria Clara tem 14 anos, ela sabe fazer as coisas dela. Óbvio que ela sabe fazer o prato dela. Mas por que eu não posso fazer um dia, né? Filha, fiz o seu pão. Hoje mesmo aconteceu isso. Eu fiz um pão pra mim, ela não tinha levantado ainda. Aí ela falou assim pra mim, pegou meu pão, eu falei, isso aqui é outro, faço pra você, que o meu é mais queimadinho, ela não gosta muito. Ah, eu quero, mãe, eu fui e fiz pra ela. Ela tem mão, se ela quiser, ela faz. Geralmente ela que faz o café da manhã dela, porque ela faz o pão do jeito dela. Mas ela gostou porque eu fiz. Você tá entendendo que são essas coisinhas que começam dentro de casa? E que se a gente não prestar atenção e não exercer isso em casa, a gente não vai prestar atenção
nos de fora e não vai conseguir exercer essa caridade, ela não vai ser algo natural, ela vai ser algo forçado, muitas vezes, ou nem vai exercer. Não é isso, amor? Eu acho que eu já falei demais hoje, né? Oração. Eu vou abrir aqui o aplicativo para a gente rezar, mas eu espero que você junto conosco possa refletir isso, essa questão da caridade e exercer esses exemplos que eu dei aqui. Se você não exerce, ou se você exerça com mais amor, né? E que você possa ter um olhar atento às outras pessoas, né, mais necessitadas. Santos Luís e Zélia Martã, ensinai-nos a ser simples e pobres de espírito, como instrumentos de Deus. Assim como Santa Teresinha preparou o altar para cada Eucaristia, que possamos convidar nosso Deus para a nossa mesa. Que possamos nos tornar seus servos enquanto esperamos pela sua presença. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração Santos Luís e Zélia Martã. Santos Luís e Zélia Martã, após sentirdes o desejo de vida religiosa, ouvistes o chamado do Senhor para a vocação do casamento. Sois os pais sem igual, de quem vossa filha Santa Teresinha, do Menino Jesus, fala. Os afortunados pais de Leônia, a serva de Deus, irmã Francisca Teresa, de Maria, Paulina e Celina, transplantadas para o Monte Carmelo, e dos 4 filhos tirados de vosso afeto na juventude, Helena, José, João Batista e Melena Teresa. Destes toda a glória a Deus através do vosso trabalho humilde e paciente, do compromisso com os pobres e de vossa vida familiar, onde reinava a felicidade de amar e ser amado. Vivestes a vida cotidiana, concretamente através das alegrias e tristezas de vossa existência. Amai-nos como a vossos próprios filhos, com o coração de um pai e o coração de uma mãe, porque sois amigos de Deus. Ouve nossa oração e nosso pedido. Nos colocamos, então, no silêncio da alma, para deixar o Espírito Santo pedir por nós. E intercedei por nós, junto a Deus Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, a graça do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada a você que esteve conosco. Obrigada a você que está acompanhando esses dias da novena. Louvado seja Deus pela sua família. Continue conosco. Daqui a pouco nós vamos colocar, então, o testemunho de mais uma família. E essa família que vai hoje, né, que vocês vão ver o vídeo, é uma família muito querida por nós também. Nós conhecemos há muitos anos. Antes até da gente casar, nós já os conheciam. Eles são mais velhos, têm mais tempo de matrimônio, mas vocês não vou falar muito não. Quero que vocês ouçam. Já têm filhos criados. Então a experiência que eles têm é de colherem os frutos que eles plantaram. Né? Hoje eles estão vendo os netos crescerem na fé, ensinando, vendo as suas filhas ensinarem aos seus netos aquilo que eles ensinaram um dia. Então é muito bom. Espero que você dê uma olhadinha depois para olhar esse testemunho. Amém? Amém. E eu quero que você fique com essa imagem na sua cabeça. Feche os teus olhos, contempla a cruz de Cristo e agora do seu lado direito você percebe o casal José e Maria de Nazaré. Ao seu lado esquerdo você percebe Luís e Zélia Martã. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. José e Maria de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tira uma foto dessa imagem aí e faz um quadro.